Eu declaro que, em nome de Jesus, essa vai ser uma semana de vitória. Que nesse momento o Senhor está abrindo o seu caminho, está abrindo as portas e está te conduzindo pelos lugares certos. Você está começando a sua semana do jeito certo, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo a oração que nós vamos fazer daqui a pouco. E sabe de uma coisa? Tudo que começa certo, termina certo. Amém? Talvez você tenha acordado hoje com a sensação de estar vivendo tudo de novo, tudo novamente. As mesmas lutas, os mesmos erros, as mesmas promessas que fez para si mesmo e não cumpriu. Mas olha, Deus não te deu mais um dia para repetir o passado. Ele te deu um novo dia para que você viva um novo começo. E quando eu falo sobre recomeçar, não é sobre mudar tudo de uma vez, nem sobre fingir que nada aconteceu. É sobre parar de viver no automático, parar de se esconder atrás das desculpas e começar a olhar para a sua vida com a sinceridade que Deus espera de quem quer ser transformado. Tem gente que começa a semana tentando mudar o mundo, mas continua ignorando o que precisa mudar dentro de si mesmo. Deus quer que você melhore sim, mas Deus não está te chamando para ser melhor do que ninguém. Entenda isso. Ele está te chamando para ser melhor do que você foi ontem. Essa é a verdadeira santificação. O processo diário de se aproximar mais de Deus, de deixar para trás o que te suja, o que te cansa, o que te afasta da presença dele. Sabe o que é interessante? Quando a gente começa a buscar essa mudança, quando a gente se dispõe a isso, vem uma voz dizendo que não vai adiantar, que a gente já tentou antes, que já falhou, que não tem mais jeito. Mas é justamente aí que Deus age. É quando você reconhece as suas feridas que ele começa a curá-las. E é por isso que eu quero falar hoje sobre um homem coberto de feridas, um leproso, que se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Esse homem é mencionado nos evangelhos, um dos encontros mais fortes de Jesus com alguém impuro. Naquela época, a lepra não era só uma doença. Ela pode dizer que ela também era uma sentença social, porque quem era leproso era expulso da cidade, afastado da família, proibido de se aproximar de qualquer pessoa. O leproso tinha que viver isolado, com vergonha, coberto de dores e principalmente coberto de culpa. Mas o texto diz que ele se aproximou de Jesus. Isso por si só já pode ser considerado um ato de fé e de coragem. Ele sabia que pela lei não podia chegar perto das pessoas. Mas quando a alma clama por Deus, irmãos, nem a distância, nem a vergonha conseguem impedir essa aproximação. Ele arriscou tudo por aquele encontro com Jesus, pois ele teve fé e entendeu que Jesus era o Filho de Deus. Ele não falou assim: se o Senhor puder, me cura. Não, ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Você entende a diferença? Ele reconheceu o poder de Jesus, mas ele também se rendeu à vontade dele. Ele não exigiu, ele se colocou diante de Cristo com humildade, vulnerável, ferido, mas cheio de fé. E o que Jesus fez? Jesus tocou aquele homem. O toque de Jesus era tudo o que aquele homem nunca mais imaginou sentir. Ninguém tocava em um leproso, ninguém chegava perto deles, mas Jesus chegou. E naquele toque, que eu posso chamar de um toque de amor, de compaixão, de misericórdia, naquele toque a cura aconteceu. A carne do homem foi restaurada. Mas além disso, além do que os olhos podem ver,
a dignidade dele foi restituída. Jesus não apenas limpou as feridas do corpo, ele limpou o peso da alma. E é exatamente isso que Deus quer fazer com você hoje. Tem muita gente vivendo com feridas que muitas vezes não aparecem por fora, mas que estão sangrando por dentro. Feridas da culpa, do arrependimento, da distância de Deus, feridas provocadas pela vida que você carregou até aqui, pelas decisões erradas, pelos pecados que ainda te aprisionam. Mas se hoje você decidir se aproximar de Deus, com o mesmo coração daquele homem, reconhecendo que precisa ser curado, ele vai tocar em você também. E esse toque, ele muda tudo, irmãos. Porque Jesus não tem nojo da sua história, ele não tem repulsa pelo que você fez, ele não se assusta com o seu passado, ele não se afasta das suas falhas. Ele te vê por inteiro e ainda assim ele estende a mão na sua direção. Talvez você olhe para si mesmo e diga assim: "Ah, pastor, mas eu pequei demais." Deus responde: "Então é você mesmo que eu quero restaurar." A graça de Deus não é para quem nunca errou, é para quem reconhece que precisa ser perdoado. Para quem tem o encontro verdadeiro com Deus e o Espírito Santo convence ele do pecado, da justiça e do juízo. A palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é aí que começa o verdadeiro recomeço em Deus. Quando você para de fingir força e começa a pedir ajuda. Porque enquanto você tenta esconder suas feridas, elas continuam te machucando, elas continuam crescendo. Mas quando você as entrega para Deus, ele começa o processo de cura. E a cura de Deus é completa. Mas tem uma coisa importante aqui. Aquele homem não pediu para Jesus só aliviar a dor. Ele pediu para ser purificado. Ele não queria só um alívio, ele queria transformação. E é isso que falta para muita gente. As pessoas querem o consolo, mas não querem mudança. Elas querem receber o alívio da culpa, mas não querem o arrependimento, a mudança verdadeira, sabe? Elas querem ser vistas como corretas, mas não querem ser transformadas de dentro para fora. Viver uma vida reta diante de Deus não é ser perfeito, mas é sempre, e eu repito, sempre viver uma vida tentando imitar a Cristo e seguindo a palavra de Deus. É ser transparente, é reconhecer que você precisa melhorar, é querer se libertar do pecado, não para parecer melhor do que os outros, mas para se aproximar mais de quem Deus quer que você seja. Ser mais correto do que você foi ontem, mais paciente, mais honesto, mais justo, mais calmo, mais tranquilo. Quando você vê alguém julgando demais as pessoas, apontando demais os erros, é sinal de que essa pessoa está tentando desviar os olhos das suas próprias feridas. E às vezes é isso que a gente faz também. Nós apontamos para o outro para não precisar encarar o que precisa mudar aqui dentro. Mas Deus não trabalha com disfarces, com máscaras. Deus trabalha com verdade, com sinceridade. Ele não cura aquilo que você esconde. Ele cura o que você confessa para Ele. Deus pode pegar uma vida cheia de feridas e transformá-la em um testemunho. Ele pode pegar um coração cheio de culpa e encher esse coração de paz. Mas para isso, você precisa parar de viver no automático. Precisa parar de apenas cumprir tabela espiritual. Ouvir mensagem, orar por obrigação, ler apenas para dizer que leu a Bíblia. Deus quer algo vivo entre vocês dois. E se você hoje está ouvindo essa mensagem, é porque Ele está te chamando de volta. E eu não estou falando aqui de religião, tá? Eu estou falando de relacionamento.
Deus não quer que você viva um ritual, mas Ele te chama para um recomeço. E talvez você nem perceba, mas esse recomeço já começou agora, enquanto você está ouvindo essas palavras e enquanto você sente que Deus está falando contigo. E eu quero te falar sobre algo que nasceu justamente enquanto nós, aqui do Ministério Minuto com Deus, pensávamos nesses períodos em como a gente precisa parar e ouvir a voz de Deus no meio dessa correria louca do dia a dia. Foi assim, com esse propósito, que nós criamos os nossos e-books devocionais. Um deles é Uma Palavra para Cada Dia. Esse livro reúne mensagens e reflexões que nasceram em momentos de oração, de silêncio e de busca pela presença de Deus. São palavras que primeiro falaram comigo e que agora podem falar com você também. Aí, através do seu celular, do seu computador, você encontra esse e-book no site livrariapropósito.com. O link vai estar aqui, fixado aqui no comentário. Além de te abençoar, a sua leitura também ajuda o canal a continuar levando esperança e fé para mais pessoas. Eu creio, sabe, irmãos, que esse conteúdo vai fortalecer você mentalmente e espiritualmente todos os dias. Agora vamos voltar aqui para esse momento. O leproso foi curado, mas Jesus pediu que ele fosse até o sacerdote e mostrasse para o sacerdote o que tinha acontecido. Sabe por quê? Porque o milagre precisa ser testemunhado. Aquele homem que antes andava escondido, agora seria visto curado. E é isso que Deus quer fazer com você também. Deus quer que as pessoas vejam a diferença que o toque dele fez na sua vida. Não para você ficar orgulhoso, não para a sua glória, mas para a glória dele. Então, se você começou essa semana sentindo que ainda está distante de Deus, volte hoje mesmo para a presença dele. Deus ainda tem planos e sonhos para você. O pecado pode ter deixado marcas, mas a graça é mais profunda que qualquer ferida. E o mesmo Deus que tocou aquele homem, toca em você agora. Não com condenação, mas com amor, com perdão e com recomeço. Feche os olhos um pouco. Respira fundo. Pensa nas coisas que você precisa deixar para trás, nas atitudes que você quer mudar, nos pensamentos que estão te afastando de Deus. E agora, no seu coração, diga assim: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Ele quer te purificar. Essa é a vontade do Senhor. Ele quer te limpar de dentro para fora. Quer te dar uma nova mente, um novo coração, um novo começo. Porque toda vez que você se arrepende de verdade, o céu se alegra. E cada passo que você dá em direção a uma vida mais reta é um passo a menos em direção ao abismo. Não se compare com ninguém, não se culpe por aquilo que você já passou, pelo que você enfrentou. Apenas decida hoje viver de forma diferente, mais consciente, mais leve, mais perto de Deus. Escreva aqui nos comentários: Senhor, me purifica. E depois escreva o seu pedido de oração. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Você não precisa ser perfeito para ser amado por Deus, mas precisa ser sincero para ser transformado por Ele. Deus, sabe, irmãos, Ele está em busca daqueles que reconhecem que precisam de santidade e das pessoas que buscam por ela a cada dia. Então, que essa semana que está começando seja o início de um novo tempo na sua vida. Seja uma semana de recomeço, de arrependimento genuíno, de decisões firmes e de uma fé viva. Porque quem caminha com Deus pode até tropeçar, mas nunca fica ali caído. Quem confia nele pode até se sentir cansado às vezes, mas sempre encontra força para continuar. Nesse momento eu quero orar pela sua vida.
Amém? Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, escreva o nome dela aqui nos comentários. Pode ser o seu filho, sua filha, seu cônjuge, alguém da igreja que te ofendeu, que te magoou, e você percebe que está aí remoendo isso no seu coração, ou se existe alguma situação que tem te trazido tristeza, dor, coloque ela aqui nos comentários. Nós vamos orar juntos aqui uns pelos outros. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida e por essa nova semana que o Senhor nos permite começar. Obrigado porque o Senhor não nos trata conforme os nossos erros, mas o Senhor nos vê segundo a tua misericórdia. Hoje nós nos colocamos diante de ti, assim como aquele homem ferido se colocou diante de Jesus, pedindo: se o Senhor quiser, pode nos purificar. Ó Deus, purifica o nosso coração, Pai. Nos limpa do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da indiferença. Nos ajuda a viver de maneira reta, não para parecer melhor do que ninguém, mas para sermos realmente melhores do que nós mesmos fomos ontem. Nos ensina a abandonar o pecado, a renunciar àquilo que nos destrói e a escolher o que agrada ao teu coração. Nos dê força para resistir às tentações. Nos dê sabedoria para tomar as decisões certas. Nos dê humildade para reconhecer os nossos erros. Ó Senhor, toca nas nossas feridas, Pai. Cura aquilo que está escondido. Restaura aquilo que foi quebrado, que só o Senhor conhece. Faça de cada queda que nós passamos um aprendizado e de cada dor um ponto de partida para uma nova história. Eu oro por quem está ouvindo essa mensagem agora e sente que não tem mais forças para continuar. Oh meu Deus, renova esse coração, Senhor. Sopra sobre essa irmã e esse irmão um fôlego novo. Mostra que o Senhor ainda quer, ainda pode e ainda vai fazer algo novo. Eu oro por cada família representada aqui, por cada casa, cada filho, cada mãe, cada pai, cada pessoa que está nesse momento tentando se reerguer na fé. Abre as portas, restaura relacionamentos, traz reconciliação. Eu oro por quem está lutando contra os vícios, contra a culpa, contra hábitos que afastam ele da tua presença. Mostra a essa pessoa que é possível sim vencer, porque em ti nós somos mais que vencedores. E eu oro também, Senhor, por essa pessoa que está com o coração pesado, cheio de preocupações, com medo do amanhã, tomada pela ansiedade. Lembra a ela de que o Senhor está no controle, de que nada foge ao teu olhar e que todo novo começo nasce quando nós entregamos o controle da vida nas tuas mãos. Abençoa a nossa semana, Pai. Que seja uma semana de paz, de equilíbrio, de bênção, de vitória, de recomeço. E que cada passo, cada escolha, cada decisão que nós tomarmos nos aproxime mais de Ti. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Receba o toque de cura de Jesus sobre a sua vida. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos e para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um ministério independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui ou expressar a sua gratidão pelo trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie pela nossa chave Pix, que é o CNPJ
e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que o Senhor abençoe a sua semana, que Ele te conceda graça, unção e misericórdia. Até o nosso próximo vídeo. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre toda a sua casa. Hoje eu tenho uma palavra que eu creio é exatamente o que você precisa ouvir. Deus está nos permitindo começar mais uma semana. E você está começando a semana do jeito certo, na presença do Senhor. Tudo que começa certo, termina certo. E essa semana vai ser uma bênção, eu creio. Sabe, nós estamos vivendo um tempo em que muitas vozes falam conosco de uma só vez. A voz do medo, a voz da dúvida, a voz da opinião dos outros. É tanta gente dizendo o que você deve ou não fazer, que o coração às vezes fica confuso. É como se você pegasse um rádio daqueles antigos e só ouvisse chiado. Tem sido assim com você? Só notícia ruim, só bagunça, e você não sabe qual caminho seguir? Hoje, Deus vai alinhar o seu coração. Essa mensagem vai ser um divisor de águas na sua vida, porque o Senhor quer te ensinar a ouvir a voz dele no meio desse barulho. Quem caminha guiado pelo Espírito Santo não vive tropeçando. É como quem anda em plena luz do dia, consegue enxergar o próximo passo e não se perde no meio do caminho. É isso que Deus quer para a sua vida. Antes da gente continuar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Porque quando você faz isso, o YouTube te manda um aviso sempre que eu postar a oração da manhã, a oração da noite e cada mensagem que Deus tem para edificar a sua vida. Venha fazer parte dessa grande corrente de oração que acontece aqui todos os dias. Irmãos, a Bíblia conta em Números capítulo 13 que Moisés enviou 12 homens para espiar a terra prometida. E todos eles viram a mesma coisa. Uma terra boa, fértil, exatamente como Deus tinha falado com eles antes. Mas 10 daqueles homens voltaram trazendo um relatório cheio de medo. Eles disseram assim: a terra é boa, mas os gigantes são enormes, e diante deles nós parecemos gafanhotos. Olha só o perigo disso. Eles não só diminuíram a si mesmos, como diminuíram o poder de Deus. Porque quando você deixa o medo falar mais alto, ele distorce a forma como você enxerga a si mesmo e até a maneira como você enxerga o Senhor. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. O gigante da sua vida pode ser um casamento em crise, pode ser a sua conta bancária que está no vermelho, pode ser uma enfermidade que não passa, ou até mesmo as suas próprias emoções que parecem fora de controle. E quando você olha só com os olhos naturais, tudo isso parece grande demais, impossível demais. Mas a Bíblia também conta que 2 homens, chamados Josué e Calebe, viram os mesmos gigantes e tiveram uma atitude diferente. Eles disseram assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a vitória. Enquanto os outros 10 falaram de medo, os 2 falaram de fé. E é isso que você precisa aprender hoje. Não é negar o problema ou os problemas. Não é fingir que o gigante não existe. É escolher ver tudo com os olhos da fé, sabendo que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho,
o Deus que sustentou o seu povo no deserto com pão do céu, é o Deus que continua cuidando de você. E no capítulo 14 do livro de Números, a Bíblia mostra o resultado da influência negativa daqueles homens que trouxeram os relatórios cheios de medo ao povo. 10 homens conseguiram contaminar o coração de milhares de pessoas. A palavra diz que o povo chorou a noite inteira, murmurou contra Moisés e chegou a dizer assim: seria melhor voltar para o Egito. Eles preferiram a escravidão do passado em vez de confiar que Deus poderia dar a eles a vitória. E é exatamente isso que acontece quando nós damos mais ouvidos às vozes pessimistas do que à voz do Senhor. O medo é contagioso, ele se espalha muito rápido, ele pode te paralisar. Quantas vezes você já não se pegou desanimado porque alguém lançou uma palavra dura, negativa, e aquilo ficou martelando na sua mente? Talvez seja isso que está acontecendo com você agora. Você escutou tanta coisa ruim, tantas vozes dizendo não vai dar certo, que você até começou a pensar em desistir, em voltar para trás. Mas o Senhor está te chamando para olhar para frente. Josué e Caleb estavam no meio daquela multidão. Eles viram os mesmos gigantes, mas escolheram confiar em Deus. Eles disseram assim: não tenham medo, porque o Senhor está conosco. Essa é a palavra que você precisa guardar no seu coração. Se o Senhor está com você, nada vai poder te derrotar. O apóstolo Paulo reafirma essa palavra em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Ele escreveu assim: pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Aqueles 10 olharam apenas com os olhos naturais e entraram em desespero. Josué e Caleb olharam com os olhos da fé e por isso eles experimentaram a fidelidade de Deus. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Um like que você deixa no vídeo faz essa mensagem chegar em mais 10 pessoas pelo menos. Olha só que bênção. Deus usa até a tecnologia para espalhar a palavra dele. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. Sabe o que acontece muitas vezes? Tem pessoas tentando vencer as vozes contrárias, só que do jeito errado. São pessoas que querem calar o medo, a dúvida, as críticas, mas pensam que a única saída é parar de ouvir tudo, absolutamente tudo. E assim elas se fecham para qualquer outra voz. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não resolve, porque só existe uma forma de silenciar as vozes que te paralisam. É quando você decide ouvir a voz de Deus. Se tivesse uma única mensagem que resumisse o trabalho que a gente faz aqui nesse canal, seria essa: intimidade com Deus. Eu posso estar aqui todos os dias trazendo uma palavra nova, mas se você não decidir buscar o Senhor diariamente, nada vai mudar de verdade. Eu acredito que quando você clicou aqui nesse vídeo hoje, o que você buscava era exatamente isso: estar mais perto de Deus, ouvir a voz de Deus. Então, não se conforme só em ouvir essa mensagem. Tire um tempo todo dia para ler a Bíblia, para orar, para estar na presença dele, porque é essa presença que vai silenciar as vozes de medo, as vozes da culpa e da derrota, e vai abrir espaço para a voz do Pai, que te oferece perdão, reconciliação e vitória. Escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Escreva assim: olha, eu não tenho medo dos gigantes. Declare isso com convicção. Eu não tenho medo dos gigantes. Mas escreva isso apenas se você sabe, se você crê que não existe nenhum gigante maior do que o nosso Deus.
se você crê que não há nada impossível para o Senhor. Esse ato de escrever é a sua forma de dizer para o mundo espiritual o seguinte: eu escolhi ouvir a voz de Deus e não a voz do medo. O inimigo não vai conseguir calar a sua voz. E os gigantes não vão te impedir de entrar na terra que Deus te prometeu. Mas olha só, para você viver essa vitória, você precisa também se arrepender dos seus pecados. Corrija os caminhos errados, abandone os caminhos maus e vá todos os dias para a presença de Deus. Alinhe seu coração com o coração dele, porque somente assim você vai conseguir silenciar todas as outras vozes que só querem te paralisar e focar na única voz que importa, a voz de Deus. É nessa voz que está a sua vida, a sua paz e a sua vitória. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Ou se existe alguma situação, alguma circunstância na sua vida que está tirando a sua paz, te trazendo tristeza, dor, angústia, escreva ela aqui nos comentários. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pode pensar ou imaginar. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais esse dia, por mais essa semana, Deus, que começa na Tua presença. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel. Obrigado porque o Senhor não nos deixa sozinhos. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado pelo fôlego de vida, pela nossa família. Obrigado pelo pão de cada dia, pela oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui orando juntos, junto com essa pessoa que está aqui me ouvindo, esse irmão e essa irmã, que agora pararam por alguns instantes para ouvir a Tua voz. Ó Deus, eu quero te pedir perdão. Quantas vezes nós permitimos que o medo falasse mais alto do que a fé? Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e nos enxergamos como gafanhotos, pequenos demais diante dos problemas, esquecendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Perdoa, Pai, pelas vezes em que murmuramos, pelas vezes em que quisemos voltar para trás, em que preferimos a escravidão do passado em vez de caminhar rumo à terra prometida. Nos perdoe também, Senhor, por todos os nossos pecados. Tudo aquilo que fizemos, pensamos ou dissemos contra a Tua vontade. Purifica o nosso coração de toda maldade, de toda perversidade. Ó Deus, eu oro por cada irmão e irmã que está enfrentando gigantes. Gigantes no casamento, nas finanças, gigantes que se levantaram na saúde dela, nas emoções. Eu quero declarar pela fé que nenhum gigante é maior do que o nosso Deus. Que a Tua voz, Senhor, silencie todas as vozes contrárias, todas as vozes do inimigo, as vozes do mundo que tentam nos paralisar. Pai amado e querido, eu coloco agora em Tuas mãos a vida de cada pessoa que está passando por lutas. Entra com a Tua provisão onde há escassez. Entra com restauração onde há separação, onde há discórdia. Entra com a Tua cura para aqueles que estão enfrentando enfermidades. Ó Deus, que esse coração ansioso encontre a Tua paz. Que essa mente confusa seja renovada pela Tua palavra. Que esse corpo doente seja fortalecido pelo Teu poder. Cura a alma ferida pelas palavras negativas, ó Deus. Restaura a esperança daquele que está pensando em desistir. Eu quero orar também por cada pedido que está sendo escrito aqui nos comentários e por aqueles que serão escritos aqui.
eu apresento ao Senhor cada família, cada nome, cada causa apresentada aqui diante de Ti. Que o Senhor visite cada lar, cada leito de hospital, cada casamento que está enfrentando crise, cada pessoa que luta contra as tentações, cada pai e mãe que todos os dias estão aqui chorando pelos seus filhos. Ó Deus, contempla cada necessidade e mostra para cada um que a Tua fidelidade é real. Que o inimigo não cale a nossa voz. Que os gigantes não nos impeçam de entrar na terra que o Senhor já nos prometeu. Nós não vamos retroceder. Nós vamos avançar pela fé, porque essa batalha não é nossa. Essa batalha é do Senhor. Obrigado, Pai, porque eu sei que enquanto eu estou aqui orando, o Senhor já está agindo. Nós nos rendemos diante de Ti, confiamos no Teu poder e descansamos nas Tuas promessas. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Que a graça do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre o seu trabalho. E que essa graça te acompanhe por toda a sua vida. Venha fazer parte do Ministério Minuto com Deus. Venha fazer parte dessa corrente de oração diária. Aqui nós temos palavras todos os dias. Palavras que falam ao seu coração de uma maneira muito simples, mas verdadeira. Porque eu acredito, sabe, irmãos, que a transformação ela só acontece através da palavra de Deus. Por isso que o que eu prego aqui é isso, é a palavra do Senhor. Não é religião, não é placa de igreja, é somente Jesus Cristo. É Ele que nós precisamos, é Ele que nos transforma, que muda a nossa vida. Nessa semana, quando a voz do inimigo se levantar, quando as vozes contrárias tentarem roubar sua paz, não dê ouvidos a elas. A única voz que merece a sua atenção, a sua devoção e o seu tempo é a voz de Deus, a voz do Senhor, a voz daquele que te criou e que te conhece por inteiro. Creia em Deus, Ele está contigo. Não apenas nessa semana, mas para todo sempre. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, mande para as pessoas com quem você se comunica habitualmente. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal, nos apoie através da nossa chave Pix. Um grande abraço a todos, uma excelente semana para você. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei que horas você vai assistir a esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor esteja com você, com a sua família, sobre a sua casa nessa nova semana. Mais um dia que nós acordamos com vida e com o coração grato a Deus por mais essa oportunidade. A minha oração pela sua vida hoje é para que você consiga vencer a batalha. Aquela batalha que só você sabe que está travando dentro da sua mente. Hoje Deus colocou no meu coração, irmãos, uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Hoje eu vou ler na versão A Mensagem. Diz assim, olha: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, mas são poderosas de Deus para destruir fortalezas. Destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e o fazemos obedecer
a Cristo. Deus vai te dar a capacidade de gerir as suas próprias emoções e de estar no controle da sua mente. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo e você vai desenvolver esse domínio. Você vai conseguir lidar de uma forma totalmente diferente, com mais sabedoria, com mais propósito, com mais fé. Você vai saber lidar com os desafios que surgirem na sua vida. Não só nessa semana, mas durante toda a sua jornada. Amém? Porque tem dias em que a batalha mais difícil que você enfrenta é contra você mesmo. Não é contra o seu chefe, não é contra o seu cônjuge, não é no trânsito, não é com aquele problema que parece não ter fim. Seja no seu casamento, nas suas finanças, no seu ministério ou nas escolhas que você tiver que fazer, você será vitorioso. Tem dias que você luta contra os seus próprios pensamentos. E é dentro da sua mente que mora o verdadeiro campo de guerra. Mas o que o apóstolo Paulo estava querendo falar exatamente em 2 Coríntios capítulo 10, nesse texto que eu li? Paulo está nos mostrando que a nossa guerra não é uma guerra física. Ela não é vencida na força do braço. É uma guerra espiritual. E ela acontece onde ninguém vê, na nossa mente. Quando o apóstolo Paulo fala sobre fortalezas, ele está se referindo às estruturas mentais que são formadas dentro de nós. Mentiras, traumas, medos, pensamentos distorcidos que se levantam contra a vontade de Deus. Essas fortalezas mentais precisam ser destruídas. E só tem um jeito de fazer isso, com as armas espirituais que Deus nos deu. E o texto continua dizendo assim: destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Às vezes, o problema não é a falta de conhecimento. Às vezes o problema é o orgulho. É pensar que você não precisa mais de ajuda, que você já sabe de tudo, que pode caminhar sozinho. Esse orgulho impede o agir de Deus. E o apóstolo Paulo fecha dizendo o seguinte: dominamos todo pensamento humano e o fazemos obedecer a Cristo. Ou seja, a nossa mente precisa se render. O pensamento precisa ser conduzido. Não é deixar o pensamento te levar. É você mesmo, com a ajuda do Espírito Santo, levar os pensamentos a obedecerem ao Senhor. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu tenho a mente de Cristo. Escreva isso aqui com convicção: eu tenho a mente de Cristo. Porque isso é uma verdade bíblica. Olha só, eu quero que você entenda algo muito importante. A nossa mente, por natureza, foi moldada segundo o padrão desse mundo. Nós nascemos com a mentalidade carnal, com a mente inclinada para o ego, para o medo, para a dúvida, para o pecado. A Bíblia é muito clara quando diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Paulo falou isso em Romanos capítulo 8, no versículo 6. E se você olhar ao seu redor hoje, você vai perceber que a maioria das decisões erradas, das atitudes impensadas, dos rompimentos, das brigas e até da frieza espiritual, todas essas coisas começaram com um pensamento mal resolvido. Mas pela cruz de Cristo, essa mentalidade pode ser transformada. A morte de Jesus não foi só para nos garantir
o céu. Ela foi também para nos dar uma nova vida aqui na terra. Agora, com uma nova mente, com novos pensamentos, com uma nova maneira de ver a realidade. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele abriu um caminho para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós. E é o Espírito que começa essa obra de renovação mental. Ele não só limpa o pecado, ele também transforma a mente. É por isso que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, o seguinte: nós temos a mente de Cristo. Por isso que eu pedi para você escrever aqui nos comentários, tá vendo? Eu tenho a mente de Cristo. Essa é a promessa, irmãos. Deus não quer apenas que você se comporte como Cristo. Ele quer que você pense como Cristo, que você reaja como Cristo, que você tome decisões com base no Espírito e não na carne. Mas isso exige rendição, exige que você entregue seus pensamentos, seus padrões, seus jeitos para Ele. Você precisa deixar de lado a lógica do sempre foi assim, para que você viva o assim diz o Senhor. A mente de Cristo é uma mente em paz, mesmo no caos. É uma mente humilde, que reconhece a sua dependência em Deus. E isso não é esforço humano, é a graça de Deus que é derramada sobre nós. Isso é resultado de um coração que se rende, de uma mente que se submete à palavra e à presença de Deus. A batalha da mente não é vencida com força humana, nem com pensamentos positivos. Ela só é vencida quando Deus entra no campo de guerra junto com você. E se Ele está ao seu lado, nenhuma fortaleza vai permanecer de pé. O medo vai cair, a ansiedade vai perder a força, a culpa já não terá tanta voz na sua mente. Apenas quando Deus estiver lutando por você é que essa batalha vai ser vencida. Hoje, Jesus está te mostrando quais são os caminhos que você precisa evitar na sua vida. Quais são os laços que você precisa desfazer? Quais são os ciclos que você precisa encerrar? Qual pecado você precisa abandonar? Então não ignore isso. Quando Deus fala, Ele não fala por acaso. Se Ele trouxe você até esse vídeo, é porque Ele tem algo novo para fazer na sua vida. Mas esse novo começa com um posicionamento seu. Eu falei sobre isso hoje no vídeo do Minuto Reflexão, do canal Minuto Reflexão, sobre como você pode mudar a maneira de pensar, a forma de enxergar a si mesmo e, consequentemente, os outros. Sobre como isso vai mudar a sua vida. Eu vou deixar aqui no final do vídeo o link para você assistir a esse vídeo lá. Assista o Minuto Reflexão de hoje, depois que você assistir o Minuto com Deus. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, escreva isso aqui nos comentários. Escreva o nome dessa pessoa aqui por quem você está orando. Se você se lembrar de alguma situação específica que tem dominado a sua mente, que tem te provocado algum distúrbio mental, algum desequilíbrio, que tem tirado a sua paz, a sua paciência, o seu sono, escreva ela aqui nos comentários. Vamos orar juntos nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti pela Tua palavra. Ó Deus, nós declaramos pela fé que nós temos a mente de Cristo. Obrigado porque o Senhor nos despertou nessa nova semana com esse pensamento, com essa reflexão. Obrigado, meu Pai, porque mesmo diante das nossas falhas, o Teu amor permanece firme, permanece constante. A Tua fidelidade não é retirada. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Muitas vezes cultivamos pensamentos que não Te agradam, sentimentos e vontades que são alimentadas dentro de nós, que não vêm do Senhor,
e que nos afastam cada vez mais dos teus propósitos e da tua vontade. Purifica a nossa mente, lava o nosso coração, nos ajuda a vencer essa batalha interna. Nós reconhecemos que sozinhos nós não conseguimos, Deus. Precisamos de Ti. Nos ajuda a identificar os pensamentos que não vêm do Senhor e nos dê força para rejeitar tudo aquilo que se levanta contra a Tua vontade. Entra nesse campo de guerra que é a nossa mente. Destrói as fortalezas, cala essas vozes que nos confundem. Rompa, ó Deus, os ciclos de medo, de dúvida, de culpa, de confusão, de engano e nos conceda a mente de Cristo. Uma mente que nos dê paz, uma mente limpa, sábia. Nos ajuda a ter domínio próprio. Nos ajuda, ó Deus, a viver guiados pelo Espírito e não pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelos nossos impulsos. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo depositado aqui nos comentários desse vídeo. Pessoas que depositam no Senhor a sua esperança. Pessoas que estão aqui clamando ao Senhor pelas suas famílias, pelo seu trabalho, pela sua saúde, pela vida de alguém. Que o Senhor receba cada pedido de oração aqui com compaixão e atenda a cada um segundo a Tua vontade. Que essa semana seja marcada pela Tua presença, Pai, pela clareza que só o Teu Espírito pode nos conceder e pela certeza de que nós não estamos sozinhos nessa batalha. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, porque oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque o Espírito Santo falou com você de alguma maneira. E eu quero te agradecer por escutar até aqui. E se você ouviu, é um sinal de que você também é um admirador do trabalho que nós fazemos aqui. E você já percebeu que eu estou deixando para dar esses avisos no final do vídeo, como muitas pessoas me pediram. Mas eu quero que você ouça até o final, como reconhecimento dessa atitude, que eu tive aqui. Os avisos. Dê o like no vídeo. Quando você dá o like, você faz com que o YouTube entregue esse vídeo para milhares de pessoas. E isso não custa nada. Dê o like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse é o canal Minuto com Deus e aqui nós postamos vídeos todos os dias. Então se inscreva e ative as notificações para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós fazemos esse trabalho aqui há mais de 10 anos, aqui no YouTube. Então, se você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Compartilhe ela com alguém, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas, para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Uma excelente semana. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus vai te proteger. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus. Hoje eu quero te lembrar de uma coisa simples, mas muito poderosa. Quem descansa em Deus não precisa ter medo do que vem pela frente. Se você puder, escreva aqui nos comentários: eu escolho descansar. Amém? Se você realmente escolhe descansar no esconderijo do Altíssimo, saiba que é nesse lugar que Deus te vê, que Deus te guarda e que Ele estará com você, hoje, amanhã e sempre.
E por que eu estou pedindo para você escrever aqui? Eu escolho descansar. É porque tem pessoas que não conseguem descansar. Elas até acreditam em Deus, elas oram, elas dizem que entregaram seus problemas, a sua vida nas mãos de Deus, mas não descansam. Orar é uma coisa, descansar em Deus é outra. Você precisa orar, mas você precisa descansar em Deus. Isso fala de confiança, fala de fé, fala de esperança. Amém? Hoje eu quero meditar junto com você no Salmo 91. Eu quero ler o Salmo 91, fazer uma breve reflexão e depois orar pela sua vida. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e escreva isso que eu disse. Eu escolho descansar. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e é uma alegria ter você aqui junto comigo. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é uma ação simples, mas muito importante para a manutenção desse canal. Aproveite que você vai dar o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Salmos 91, a partir do versículo 1, diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, cada palavra desse salmo foi declarada sobre a sua vida. Agora, respire fundo, porque o mundo lá fora pode estar caótico,
Mas quem está debaixo das asas de Deus encontra descanso até no meio da guerra. Você não precisa de provas, você só precisa crer. Crer que Deus já está agindo. Crer que, mesmo que você não veja agora, o livramento está a caminho. Crer que aquilo que parecia impossível já começou a ser desenhado nos bastidores celestiais. É por isso que hoje eu te convido a descansar, a parar de querer lutar com as suas próprias forças, a parar de tentar controlar aquilo que só Deus tem o controle. Descansa, entrega, confia, porque o Altíssimo está cuidando de tudo. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Sabe, irmãos, tem dias que a gente acorda cansado, antes mesmo de levantar da cama. Você já sentiu assim? E não é o corpo, é a mente. É a preocupação com muitas coisas. Preocupação com as dívidas, insegurança no trabalho, medo do que pode acontecer com a família. Eu sei que tem gente ouvindo essa mensagem agora e tentando manter a calma, mas por dentro já está quase que enlouquecendo. E é nesse ponto que o Salmo 91 deixa de ser só um texto bonito e se transforma em palavras de esperança para nós, em um abrigo. Porque quando tudo parece demais, você tem para onde correr. Você não está sozinho, sozinha. Você não precisa vencer tudo com as próprias mãos. Deus é escudo, é abrigo, é socorro. Tem livramentos que você nem vai ver. Tem luta que vai terminar antes mesmo de começar. Tem armadilha que o inimigo está preparando e Deus vai destruir antes de você saber que ela existia. E mesmo que o mal tente se aproximar, ele não vai encontrar brecha onde existe oração, onde existe fé. Ele não vai vencer onde Deus já decretou vitória. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, pela fé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por todas as áreas da sua vida. Escreva aqui nos comentários aquilo que tem te afligido. Escreva pela fé aquela situação que tem sido o motivo da sua dor, da sua tristeza, da sua falta de paz. Coloque aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, se o Espírito Santo trouxe à sua memória alguma pessoa, coloque o nome dela aqui. Seu filho, sua filha, alguém da sua família que está passando por um momento difícil, alguém que está enfermo, escreva aqui porque a oração tem poder. Não é a minha oração, a oração feita em nome de Jesus, por aqueles que creem nele, essa oração tem poder. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, por mais um dia, por mais uma chance. Quantas vezes, Senhor, o dia começou pesado, difícil, e mesmo assim o Senhor nos sustentou. Quantas vezes pensamos em parar, mas o Senhor nos ergueu com a tua mão forte. Te agradecemos por cada livramento que o Senhor nos concede, até aqueles que nós nem percebemos. Por todas as vezes que o inimigo tentou e não conseguiu, porque o Senhor estava à nossa frente, nos guardando. Queremos te pedir perdão também, Senhor. Perdão por todas as vezes que deixamos que a ansiedade nos dominasse.
pelas vezes que reclamamos mais do que oramos, por cada momento em que achamos que estávamos sozinhos, quando na verdade o Senhor estava conosco o tempo todo. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Lava, limpa e nos renova. Nos dê um coração mais confiante, mais obediente e mais dependente da Tua presença. Hoje, Deus, nós lemos aqui a Tua palavra. Ouvimos o Salmo 91 e declaramos pela fé: o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso escudo. Por isso, meu Deus, agora com toda a fé que temos, colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, por essa mente que está cansada, sobrecarregada. Eu oro por esse coração que está cheio de preocupações, de dúvidas, de incertezas. Conceda a Tua paz. Traz descanso, alívio. Que o Teu Espírito Santo agora envolva essa pessoa onde ela estiver. Que ela sinta o Teu toque, a Tua presença, o Teu cuidado. Que ela perceba que não está sozinha, que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aquele que está com o exame nas mãos, com medo do diagnóstico. Eu oro por aqueles que estão no leito dos hospitais, esperando por uma cirurgia, por uma vaga, por uma resposta. Toca, Senhor, com o Teu poder de cura. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, que restaura, que faz o impossível. Visita, ó Pai, cada célula, cada órgão, cada tecido desse corpo e conceda a saúde. Eu oro por aqueles que enfrentam nesse momento crises emocionais, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, depressão ou qualquer outro tipo de enfermidade. Pessoas que não têm conseguido dormir, que não têm tido paz nem para respirar. Acalma essa mente, Senhor. Silencia os pensamentos destrutivos. Restaura o ânimo, a esperança, a alegria de viver. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada causa, cada clamor silencioso. Atende, ó Pai, segundo a Tua vontade. Faça com que o Teu nome seja glorificado em cada resposta. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras. Ó Deus, abre as portas para que ela tenha um trabalho, uma ocupação. Ó Deus, contempla essa pessoa que trabalha com vendas para que ela consiga cumprir a sua meta nesse mês de maio. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor toque nas finanças desse irmão e dessa irmã. Visita essa família em cada uma das suas necessidades. Eu quero orar por todas as pessoas que têm causas na justiça, que estão com algum benefício travado, aposentadorias que ainda não saíram, dinheiro que está retido em algum lugar e que precisa chegar até essa pessoa. Destrava, Senhor. Faça com que os documentos andem, que as portas se abram, que aquilo que está parado volte a se mover. Eu quero orar por projetos que ainda não saíram do papel, por sonhos que foram engavetados por causa do medo, do cansaço, pela falta de recursos. Renova a visão, traz clareza, manda as pessoas certas, prepara os caminhos. Deus amado, Deus querido, cobre essa casa
com o teu sangue. Cobre essa família com o teu amor. Livra de toda inveja, de toda seta maligna, de todo ataque do inimigo, de toda palavra de maldição. Que essa pessoa que está me ouvindo continue andando firme nos teus caminhos. Que tudo aquilo que parecia confuso na vida dela se organize. Que o impossível se torne possível. Que as tuas promessas se cumpram na vida dela, Pai. E que ela possa ver o teu cuidado, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia manifestadas na sua vida. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba pela fé as promessas de Deus. Deus não se esqueceu de você. Não desista. Se essa palavra abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, está escrito: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Tem momentos em que o Senhor sussurra ao nosso coração: levante-se, eu tenho algo novo para você. Esse chamado ecoa no relato de Abrão. A partir de Gênesis capítulo 12, Deus inaugura não apenas uma jornada geográfica na vida do patriarca Abrão, mas uma virada na história da salvação da humanidade. Esse texto que eu li é a pedra fundamental do projeto redentor que atravessa toda a Bíblia. Para o mundo antigo, abandonar a terra e a parentela era como abrir mão de segurança social, em troca de uma confiança radical no Deus que guia o futuro. Nessa reflexão de hoje, nós vamos ver 4 mudanças que Deus operou na vida de Abrão e o que elas significam para nós que vivemos os nossos próprios tempos de mudanças e de transição. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final, você acaba esquecendo. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Amém? Porque assim nós conseguimos fazer com que essa mensagem alcance milhares de vidas. Minuto com Deus é um projeto independente. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Você que é membro está assistindo esse vídeo um dia antes dele ser postado, dele se tornar público aqui no YouTube.
você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Em nome de Jesus. Irmãos, a primeira mudança que Deus quis operar na vida de Abrão era uma mudança geográfica. Ele diz: sai da tua terra. Abrão saiu de Ur, passou por Harã e finalmente chegou até Canaã. Não foi só uma mudança de endereço. Aquela mudança geográfica foi a ruptura com o polo cultural mais avançado da época para uma terra desconhecida. Deus abriu mão de explicar todos os detalhes. Deus mostrou apenas a próxima parada. Quando o Senhor nos move, Ele raramente entrega o mapa inteiro, mas Ele promete a sua presença em cada passo que nós dermos. Hoje começa um novo mês e talvez você esteja diante de alguma mudança. Talvez um novo trabalho, talvez você esteja realmente mudando de cidade, talvez um novo projeto, uma mudança de igreja, que é muito comum acontecer, uma mudança de ministério. A obediência de Abrão nos lembra que nós não avançamos por total compreensão, mas nós avançamos e rompemos pela fé na voz daquele que nos chamou. A outra mudança proposta por Deus era uma mudança radical nos relacionamentos. Deus diz assim, olha, deixa a tua parentela. Na cultura patriarcal judaica, os laços familiares garantiam sustento, proteção e identidade. O pedido de Deus era, portanto, contracultural. Mas ainda assim Abrão respondeu, levando com ele apenas a sua esposa, Sara, e o seu sobrinho Ló. E à medida em que ele avançava, ele acabou se separando de Ló, em Gênesis 13. Abraão aprendeu a confiar em alianças feitas diretamente com o Senhor e formou novos vínculos em torno dessa promessa. O que nós podemos aprender com isso? Momentos de mudança ou períodos de mudança podem muitas vezes redefinir amizades, alianças de trabalho ou até mesmo o jeito de nos relacionarmos em casa. Quando Deus muda o nosso quadro relacional, Ele também molda o nosso caráter. A outra mudança proposta por Deus foi uma mudança de identidade. Ele diz assim: já não te chamarás Abrão, mas Abraão será o teu nome. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de uma multidão. E Deus faz essa mudança lá no capítulo 17 do Gênesis. O nome antigo, Abrão, lembrava apenas a honra familiar. Agora, o novo nome, Abraão, apontava para o futuro que Deus estava determinando. Receber um novo nome de Deus é receber um novo propósito. Deus muda nomes quando isso é necessário. Em Cristo, Deus continua mudando os nossos nomes. O nome de culpado para perdoado. O nome de sem esperança para
herdeiro da promessa. Deus não nos chama mais de servos ou escravos. Agora, Ele muda o nosso nome, Ele nos chama de amigos, de filhos. Aqui na história de Abraão, nós vemos também uma mudança de propósito. A bênção estava sendo estendida de um clã, o clã de Abrão, para todas as famílias da terra, de acordo com o texto. A promessa diz assim: em ti serão benditas todas as famílias. Essa promessa transcende gerações e ela culmina em Jesus. O apóstolo Paulo declara que as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Esse descendente é Cristo. O Evangelho de Mateus inicia lembrando que Jesus é filho de Abraão, em Mateus capítulo 1. A migração de Abrão, a redefinição dos seus laços e a nova identidade recebida convergem no nascimento do Messias, por meio de quem a bênção alcança judeus e gentios, que somos nós. As mudanças que Deus promove na nossa vida, na sua vida, não terminam em nós. Elas nos transformam em canais para abençoar outras pessoas. Quando nós percebemos o fio divino que conecta a tenda de Abraão ao madeiro da cruz, nós entendemos que cada mudança permitida pelo Pai, cada deslocamento, cada adeus e cada recomeço podem carregar um propósito eterno. Você está vivendo um tempo de mudanças? Tenha fé, creia na promessa de Deus. Deus está contigo antes, durante e depois. Deus é um Deus que contempla com compaixão as etapas da nossa vida. Assim como Abraão, nós somos também chamados a crer contra a esperança, a caminhar quando o destino ainda está em aberto e a confiar que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Permita que o Espírito Santo sopre sobre a sua vida coragem, determinação, fé, perseverança, para que você compreenda e receba essas mudanças que estão acontecendo na sua vida como permissão de Deus, para que você viva um novo tempo. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém da sua família ou alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Talvez alguma circunstância adversa tenha te incomodado, tenha atrapalhado a sua paz. Escreva aqui a sua petição, a sua causa diante do Senhor. Vamos falar com Ele nesse momento. E declare pela fé a seguinte expressão: eu confio nos planos de Deus. Abraão teve que confiar, irmãos. Ele não sabia para onde estava indo. Ele não sabia quais os perigos que ele iria enfrentar, quais os problemas que ele iria enfrentar. Mas ele confiou e obedeceu, porque ele estava firmado na promessa do Senhor. Por isso, escreva aqui nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, um dia o Senhor chamou Abraão
para sair do conforto da sua cidade, para sair de Ur e ir até os campos desconhecidos de Canaã. Nós te louvamos porque ainda hoje o Senhor nos chama para um novo tempo, para um novo começo, para uma nova fase da nossa vida. Eu quero orar, meu Deus, nesse momento, por todos aqueles que estão vivendo um tempo de mudança em suas vidas. Eu oro por essas pessoas que vão enfrentar mudanças geográficas, que por si só já são um transtorno. Mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor conceda graça ao teu filho e à tua filha. Que o Senhor dê provisão. Que o Senhor estabeleça novas conexões nessa nova fase. E que o Senhor coloque na mente e no coração dessa pessoa que está me ouvindo a convicção, a certeza de que o Senhor vai adiante dela, preparando o caminho. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão vendo os seus relacionamentos se reconfigurarem. Derrama a tua graça, ó Pai, para que haja perdão, sabedoria, reconciliação, amor, para que essa pessoa possa discernir o tempo do Senhor e construir pontes onde hoje existem abismos. Para aqueles que têm carregado durante toda a sua vida rótulos de fracasso, de culpa, que o Senhor grave no coração dela o novo nome que Cristo oferece: filho, filha, amado e amada pelo Pai. Ó Deus, eu oro por todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, para que elas possam ser canais de bênção, para que muitas vidas possam ser abençoadas através dele, através dela. Enche-nos, ó Deus, com o mesmo Espírito que guiou Abraão durante a sua caminhada, para que os nossos passos, as nossas escolhas, cooperem com o teu plano de redenção. Nós entregamos diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que lutam contra as enfermidades. Eu oro por essas pessoas que passam por crises financeiras, por conflitos conjugais, por batalhas emocionais. Eu peço que o Senhor nos dê fé, perseverança, coragem e ousadia para que nós continuemos rompendo, mesmo sem saber o caminho, mesmo sem saber como será o dia de amanhã. Nós confiamos em Ti. Visita, ó Deus, cada lar, cada família aqui representada. Conceda a Tua paz. Renova, Senhor, o Teu propósito na vida dessa pessoa. Mostre a ela que o Senhor é o Deus do impossível. Conduza ela em segurança, mesmo que ela tenha que passar por momentos de incerteza. Firma os pés dela na promessa, até que ela possa dizer como Abraão: Ele é o Senhor, a minha porção e a minha herança. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não tenha medo da mudança. Não tenha medo do novo que Deus tem preparado para você. Amém? Ele conhece a sua vida, Ele sabe das suas limitações e Ele vai à frente, preparando o caminho para você. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.